A aula de agora, ela vai ser sobre alcance. A gente vai falar sobre o que é o alcance para a mídia. Nós vamos falar quais são os tipos de alcance e nós vamos falar também quais são os elementos mercadológicos que faria com que um profissional de mídia optasse por um alto alcance, por exemplo, ou por um baixo alcance, tá? E isso é importante que vocês saibam porque tem a ver com o que o briefing de mídia, o que a sua conversa com o atendimento, o planejamento vai te passar de informação mercadológica, de criação, quer dizer, né, quais são os conceitos criativos que vão ser trabalhados na campanha, como que o produto vai ser trabalhado, a história do cliente, os seus concorrentes e o seu público-alvo, para que você comece a determinar como que vão ser as escolhas dos meios de comunicação. Tá? Então, o alcance ele é um objetivo de mídia, ou seja, ele é um resultado que você quer chegar quando você terminar a sua campanha, digamos assim, e ele tem a ver com o número de pessoas que você vai impactar na sua campanha. Então, eu ilustrei aqui, eu fiz um quadro aqui ilustrativo para vocês entenderem do que a gente está falando quando a gente está falando de alcance, tá? Que é o seguinte. Então, olhando para esse quadro aqui, vamos imaginar que eu tenho uma praça, ou seja, uma cidade qualquer, ou um bairro, enfim, uma praça que eu estou analisando, um espaço mercadológico, geográfico, né, que eu estou analisando, e que essa praça ela seja composta por 10 pessoas diferentes. Claro, a gente vai multiplicar isso por milhares ou milhões de pessoas, dependendo da praça, né? Então, por exemplo, assim, Itajaí tem mais ou menos 200 mil habitantes, então você pode colocar aí milhares e milhares e milhares de pessoas que estariam dentro desse trabalho, por exemplo, de análise que a gente está fazendo. Tá? Mas vamos supor, só para ficar mais fácil, que nós estamos lidando com uma cidade com 10 casas, 10 pessoas. Vamos fazer individual, 10 pessoas, tá? Então aqui, essa coluna aqui é sobre o público-alvo, que são essas 10 pessoas. E vamos supor que eu esteja fazendo uma inserção num canal de TV, que seja, que passa na cidade onde essas 10 pessoas moram. E eu estou fazendo uma inserção na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, outra na sexta, tá? Então eu passei 5 dias fazendo anúncios na TV durante uma determinada semana, tá? Aqui embaixo está escrito audiência, que é o número de pessoas que você impacta com uma inserção dentro de um determinado universo. Então, isso aqui seria a nossa audiência individual da segunda. Deixa eu explicar para vocês. Então, vamos lá. Eu fiz um anúncio na segunda, tá? Eu fiz uma inserção na segunda. Na segunda-feira, a pessoa número 1 estava na frente da televisão quando isso aconteceu. E a pessoa número 4 também estava assistindo aquele programa, tá? Isso quer dizer que na segunda-feira eu tive 20% de audiência. Esse programa estava sendo assistido por 20% da nossa população, então ele teve 20 pontos de audiência. Cada ponto equivale a uma porcentagem, né? 1%, digamos assim. Na terça-feira eu fiz outro, né? Eu fiz uma outra inserção, e aí a pessoa número 1 também assistiu. Vocês podem perceber que a pessoa número 1 ela é bem assídua, ela assiste a esse programa todos os dias, o que é muito normal na TV brasileira. E a pessoa número 6 também assistiu. Então, só 1 e a 6 assistiram. Então, a gente tem aqui 20% de audiência de novo. Se você reparar em todo esse formato aqui, que é hipotético, tá, gente? Mas é assim mesmo que a gente vai avaliar a audiência. Eu tô tendo uma média de audiência de 20% por dia da inserção daquele programa. Se você, por exemplo, olhar um programa de alguma televisão, eles vão dizer lá quais são os pontos de audiência que aquele programa bate semanalmente. Aquilo é uma média, né? Então, todo dia que esse programa for ao ar, ele vai bater mais ou menos 20% da audiência, vamos supor. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que mesmo ele batendo 20% de audiência todos os dias, não significa que sejam as mesmas pessoas assistindo todos os dias. Eu, inclusive, fiz uma simulação aqui, uma ilustração, fingindo que a pessoa número 1 ela é uma consumidora pesada daquele meio de comunicação, daquele programa. A pessoa número 4 ela é uma consumidora média, e a pessoa número 6 e a pessoa número 8 correspondem às pessoas que têm um consumo leve daquele determinado programa.
É, por exemplo, uma pessoa que assiste a novela todo dia, essa aqui que assiste de vez em quando e essa aqui só se a televisão estiver ligada na novela, digamos assim, né? E é assim que realmente as nossas audiências vão acontecendo. O que isso tem a ver com o alcance? Isso tem a ver com o fato de que o alcance ele é uma audiência acumulada, tá? Aqui, se você olhar para o alcance, o que eu quero mostrar para vocês em relação ao alcance é o seguinte, ó. Essa pessoa número 1, ela foi impactada. Independente de quantas vezes ela assistiu, ela foi impactada. A pessoa número 4, ela também foi alcançada, tá vendo? Mesmo que ela tenha repetido, não tem problema. O que importa é que ela foi impactada pelo menos uma vez. A pessoa número 6 também, e a pessoa número 8 também. Ou seja, embora esse meu programa tenha tido 20% de audiência em média todo dia que ele aparecesse, eu ter feito uma inserção por dia nesse programa me garante 40% de alcance de todo o público-alvo. Porque alcance é o número de pessoas que assistiram pelo menos uma vez aquela determinada programação. Tá? Então, quando o profissional de publicidade e propaganda, quando o mídia ele falar assim, ó, eu quero que a minha campanha dê 80% de alcance do público-alvo, ele está querendo dizer que durante a campanha dele, ele quer que 80% do público-alvo dele tenha acesso pelo menos uma vez ao anúncio dele, tá? Então, isso é o que significa alcance. O alcance é o número de pessoas diferentes atingidas com um conjunto de veiculações do comercial. Ele é a medição, do que eu estava falando antes, da audiência acumulada. Ou seja, você pode fazer o alcance de uma determinada programação de anúncios que você fez em um veículo só, seja num determinado veículo da TV, ou seja numa determinada revista que você colocou os seus anúncios, ou se você coloca todos os dias um anúncio no jornal, você vai querer ver o quanto de pessoas diferentes você alcançou. Ou um alcance combinado para 4 ou 5 programas diferentes. Então eu quero saber quantas pessoas eu alcancei com todos esses investimentos que eu fiz em rádio e todos esses investimentos que eu fiz em jornal, por exemplo. Também pode calcular alcance assim. Tá? Inclusive, já vou dando aqui um spoiler da aula, né? Se você quer muito alcance, uma das estratégias que o mídia vai fazer é tentar pulverizar, não pulverizar no sentido de ficar pouquinho, mas tentar diversificar, na verdade, o número de meios e de veículos mesmo que ele escolhe, né? Então, por exemplo, eu não vou só fazer TV, e eu não vou só fazer TV em um canal, eu vou tentar escolher 4, 5 canais diferentes, porque as pessoas têm o hábito de assistir a canais diferentes, né? A mesma coisa é revista, se eu colocar em só um título de revista, eu não vou estar impactando as pessoas que leem outra revista, né? Bom, vamos continuar. Outra coisa que é importante vocês saberem é que o alcance, ele sempre vai acontecer em formato de voo. Ele é em formato de onda, tá percebendo? Por quê? Porque logo nas primeiras semanas que a gente vai fazer o nosso impacto, ou melhor, sei lá, a gente fez numa semana de veiculação e está testando o alcance, né? Nós temos consumidores assíduos. Então, o número de pessoas diferentes que a gente vai impactar na primeira semana é muito maior do que o número de pessoas diferentes que a gente vai impactar na segunda ou na terceira semana de veiculação. Porque as pessoas que estão vendo na terceira semana, elas muito provavelmente já viram na primeira semana também. Então, o que acontece? Com o tempo, você até vai encontrando pessoas diferentes que vão assistir ao seu anúncio, mas você está também repetindo o anúncio para as mesmas pessoas. E isso é uma coisa muito importante na mídia, porque quando vocês forem perceber a união dos 4 objetivos de mídia, você vai perceber que o alcance, que é o número de pessoas diferentes, precisa de uma estratégia e que a frequência precisa de uma outra estratégia. E também que você tem um tempo para fazer tudo isso, que é a continuidade, tá? Então, mais para frente, você vai ter que juntar esses 4 objetivos de mídia, que nem a gente falou na primeira aula, e ver quais são as prioridades para o profissional de mídia. Bom, vamos continuar. O alcance, ele é dividido em 3 tipos, digamos, né? O baixo, o médio e o alto. Quando o profissional de mídia, ele está falando que ele quer fazer uma campanha de baixo alcance,
ele está dizendo que ele vai querer impactar de 10 a 30% do público-alvo dele durante toda a campanha. Quando ele está falando que ele quer um alcance médio, ele vai falar, ele está dizendo que ele pretende impactar de 40 a 60% do seu público-alvo. E quando ele está falando que ele quer um alto alcance, que normalmente é o que acontece na mídia, ele está dizendo que ele vai querer impactar de 70 a 100% do público-alvo dele. Claro, gente, 100% é muito difícil de você impactar, né? Digamos assim, nem o Pelé é conhecido pelo mundo inteiro, né? Porque, enfim, é muito difícil fazer com que todas as pessoas assimilem, tenham acesso a uma informação, na verdade, né? Então, assim, isso é uma coisa que vocês precisam saber. Quando você está falando que você quer um alcance alto, você está falando que você quer de 70 a 100% do teu público-alvo, tá? E aí pouco importa quantas pessoas são o seu público-alvo. O que vai importar é que dessas pessoas você vai querer impactar 70%. Então, se você está numa cidade que tem 1 milhão de pessoas, você está querendo impactar 700 mil. Se você está numa cidade que tem 100 pessoas, você está querendo impactar 70. Então, assim, se você tem esse conceito, por que eu estou falando isso? Porque esse conceito de alcance, ele se aplica em várias questões. Até, por exemplo, para marketing interno, assim, você vai falar com seus colaboradores dentro de uma empresa. Você tem 100%, 100 colaboradores dentro daquela empresa e uma determinada informação precisa ser levada para eles, né? E é uma informação que 100% deles precisam saber. Então você vai ter que pensar que você precisa diversificar muito os seus veículos de comunicação, os seus canais de comunicação, para fazer com que essas pessoas tão diferentes tenham acesso a essa sua informação, né? Então, assim, quais seriam os elementos que o profissional de mídia analisaria em que levaria ele a tomar uma decisão de objetivo de mídia por um alto alcance? São esses aqui que estão aqui do lado de vocês, tá? Que é o seguinte, ó. Normalmente é alto alcance, tá? Então, é muito difícil você chegar com um briefing de mídia, assim, uma situação do teu cliente anunciante, em que ele vai falar que vai demandar um baixo alcance. Normalmente é alto alcance, tá? Porque você quer que o maior número de pessoas diferente tenham acesso àquela tua informação. Então vamos supor, você está trocando a embalagem do seu produto, você está revendo o seu logo, você está revendo a tua identidade visual, você precisa fazer com que a maior parte dos seus clientes saibam, seus clientes consumidores, né, saibam que o produto mudou. Porque você não pode correr o risco do seu cliente ir nas gôndolas e ele não achar o seu produto, ele não reconhecer o produto, né? Quando é lançamento de produto, você quer fazer com que as vendas disparem, né? E é um momento muito favorável para você fazer venda, porque você sai de 0% de venda e qualquer coisa que você venda, você já bateu, já saiu do zero, né? Só que você precisa fazer com que o maior número de pessoas comprem esse produto e saibam desse produto. Por quê? Porque somente a partir do alcance que você consegue fazer com que essa informação gere o buzz da mensagem, que as pessoas falem sobre isso. Então, o objetivo da mídia não é só convencer a pessoa a comprar, é fazer com que as pessoas falem sobre aquele produto e que elas passem essa informação para outras pessoas e que daí, dentre essas pessoas que conversam sobre o produto e geram mais informações ainda sobre o produto, elas relatem como é o uso desse produto e aí o crescimento das vendas vai acontecendo. Então, quando é lançamento, relançamento de produto, você vai precisar ter um alcance alto, você vai precisar fazer com que as pessoas falem sobre esse produto. Quando a marca é líder, você tem uma outra questão. Porque assim, se a marca é líder, ela já é conhecida pelo público-alvo dela. Então, um profissional de mídia, ele vai acabar optando por um alcance alto e talvez não uma frequência alta. Ou seja, ele vai repetir menos aquele anúncio para as pessoas que conhecem o produto, mas ele vai estar o tempo inteiro conversando com o consumidor dele. Porque você não pode, quando você é líder no mercado, você faz muita venda e isso significa que o teu investimento em produção é muito alto, em distribuição também. Então você não pode correr o risco de, a não ser se comunicar, na verdade, com o seu consumidor,
Você não pode correr o risco que o seu concorrente faça isso por você. Então você precisa estar o tempo inteiro aparecendo para os seus consumidores. Mesmo que com menos frequência, você não pode abrir mão do alcance numa situação dessa, tá? Quando você quer aumentar as vendas, obviamente você quer fazer com que mais pessoas escutem sobre o seu produto, então você precisa aumentar o número de pessoas que está sabendo da sua promoção de vendas. E também o consumo sazonal e promoção de vendas está mais ou menos na mesma coisa, né? É normalmente quando você tem um tempo muito limitado, que você está acabando com um determinado estoque, que você precisa acabar com aqueles produtos que estão ali, e você precisa fazer isso o mais rápido possível. Então você vai sacrificar, digamos assim, toda a continuidade da sua campanha e você vai investir muito em alcance, ou seja, falar para pessoas diferentes, para que pessoas diferentes vão fazer a compra, e frequência, para convencer as pessoas a ir a ato de compra, tá? E aí, assim, aí a gente falou agora, então, sobre o que faria o profissional de mídia optar por fazer uma decisão de alto alcance. E eu tenho aqui duas opções, duas situações que fariam com que o mídia optasse por um baixo alcance. Que são opções bem simples, tá? Que é quando, por exemplo, você tem baixa participação do mercado. Se você tem baixa participação do mercado, provavelmente isso significa que o seu concorrente tem muita participação no mercado. E provavelmente ele tem muito investimento em mídia, muito investimento em verba para comunicação, ele tem muito investimento. E isso pode significar que se você trabalhar com um alcance muito alto, você vai acabar distribuindo demais a sua verba e aí a sua comunicação não fica grande. E na mídia, a gente precisa ser grande, a gente precisa ser impactante, a gente precisa fazer com que, no momento em que a campanha ela vai ao ar, ela precisa ser vista por quase todo mundo na primeira semana. O impacto, quer dizer, o alcance, ele tem que ser encontrado quase na primeira semana. E aí, aquela curva ali que eu estava mostrando para vocês, ela é muito boa. Porque se você faz uma mídia grande no lançamento da campanha, depois você só sustenta a mensagem, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem um cliente anunciante que ele não é líder e que ele tem um líder muito forte, às vezes é mais estratégico o profissional de mídia reduzir o número de pessoas com quem ele quer conversar, mas com aquelas pessoas que ele quer conversar, ele conversar muito. Ou seja, ter uma estratégia de não tão alto alcance, mas de altíssima frequência. Porque aí você transforma em consumidores da marca concorrente e um consumidor da sua marca. Só que isso é muito difícil. Então você tem que ter um investimento muito alto no produto ser bom, ter um custo-benefício que vale a pena e que seja percebido pelo consumidor via mensagem publicitária. E você também tem que ter um altíssimo índice de repetição, ou seja, de frequência, para fazer com que as pessoas se convençam, que elas escutem a informação, que essa informação seja absorvida e que elas comecem a estarem abertas para ouvir essa informação e testar essa informação. Então você vai tentar retirar um produto você tenta retirar um consumidor de um concorrente para vir para você. Ou transformar não consumidores em consumidores. Transformar não consumidores em consumidores, às vezes é mais fácil, às vezes é difícil. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você tenha como produto que você está anunciando um refrigerante. Você transformar o consumidor da marca X, né, tua marca concorrente, em consumidor da sua marca, talvez seja mais fácil do que você transformar um não consumidor de refrigerante do que um consumidor de refrigerante. Claro, eu não estou levando em consideração idade em que a pessoa começa a virar consumidora de refrigerante, não estou entrando nessas questões que são maiores, que daí a gente tem que pensar num macroambiente, assim, né? Mas às vezes fica mais fácil você conseguir um mercado menor, mas de pessoas fiéis à sua marca, do que você tentar disparar com todo mundo e concorrer num mercado gigante, que é o mercado de refrigerante, por exemplo. Né? Agora, vamos supor que o seu produto seja uma academia ou um restaurante dentro daquela região.
Fica mais fácil, às vezes, de você transformar um não consumidor de academia em consumidor de academia do que um consumidor da academia da esquina ali do outro lado, que já tem os seus consumidores, que já está. Que as pessoas já são fiéis àquela marca, já fez um plano de 6 meses a um ano. Então vale mais a pena você conseguir impactar as pessoas que não são consumidoras e transformá-las em consumidoras. Então tem tudo isso que o profissional de mídia vai pensar na hora que ele opta por um alto alcance ou um baixo alcance, levando em consideração que aquela academia concorrente e a sua estão na mesma praça. Então não é uma questão de, eu não falo naquele bairro, eu falo no meu. As duas estão no mesmo bairro. Com quantas pessoas eu vou conversar? Eu posso conversar com menos e com essas pessoas fazer um trabalho de fidelização alto para aos poucos eu ter dinheiro de caixa para rodar e investir mais em comunicação.